Então, muito bem. Para falar de protagonismo, eu trouxe aqui o que a gente chama da escada da postura. Até aqui embaixo, que está aqui, ó. Escada da postura não é uma coisa que eu criei, né? Isso vem do Elton Euler, que é uma pessoa que acho que tem muito conhecimento em diversas coisas, e ele criou isso. Eu ajustei essa escada à minha necessidade, à nossa necessidade daqui, e eu acho que pode ajudar muito, tá? O que é a escala da postura? Ela mostra diversos níveis de consciência dentro de uma pessoa que é protagonista, que se posiciona, né? Que vai para a vida, que vai para frente. Existem diversos níveis. Quanto mais baixo você está, você nem sabe que os outros níveis acima existem. Quanto mais em cima você está, mais fácil você olhar para os níveis de baixo e ver aonde as pessoas estão. Então, quando eu vou te trazer aqui agora, o que eu vou trazer, eu peço que você use alguns óculos. Um deles é como uma pessoa física, como um ser humano. Coloque esse óculos. Aonde você, enquanto ser humano, está passando a maior parte do seu tempo na sua vida? Em qual desses degraus você está passando? O segundo óculos que eu queria colocar é você como empresário, dono de empresa ou líder, né? Então você tem uma equipe embaixo, tem um grupo de pessoas debaixo de você. Aonde você, enquanto líder ou dono de uma empresa, tem passado a maior parte do seu tempo? Então vai olhando nessa escada que eu vou te mostrar. E o terceiro óculos, talvez seja como empresa, né? Onde a sua empresa, de uma forma geral, numa média, se fosse possível gerar, está acontecendo, tem passado a maior parte do tempo. Que significa um pouco da cultura, entendeu? Então tem diversos outros óculos que você pode colocar, tá? Se você for um liderado, você pode colocar o óculos do liderado, onde que eu, enquanto liderado, estou. Você pode usar diversos óculos. Eu estou te convidando para usar o óculos do ser humano, você enquanto pessoa física, o óculos de você enquanto líder, seja você dono de uma empresa ou dono líder de uma área ou de pessoas, né? E talvez a organização, que eu acho que dá uma visão um pouco da cultura, tá bom? Então vamos lá, vamos usar esse óculos aí, vamos ver o que que acontece aqui. O primeiro nível tem outros níveis mais embaixo, tá? Mas eu acho que aqui não cabe a nós, neste momento, falar sobre os mais embaixo. Mas vamos começar por aqui. O primeiro nível dessa escada da postura é o nível de reclamação. Então, as pessoas que são protagonistas, elas estão bem distantes disso daqui. As pessoas menos protagonistas, o primeiro nível de não protagonismo, são as pessoas que reclamam. Elas ficam o tempo inteiro reclamando. Você vê, observa as pessoas reclamando assim. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exercícios para vocês irem fazendo e se vendo melhor, tá? Então ela reclama do trânsito, ela reclama que está chovendo. Aí quando tá sol, ela reclama que está muito sol. Então, quando está sol, ela quer chuva. Quando está chuva, ela quer sol. Aí ela reclama do trabalho, ela reclama do chefe, ela reclama do trânsito, ela reclama de tudo, cara. O tempo inteiro ela passa reclamando. Todos nós temos um pouco disso. A minha pergunta aqui para você agora é: anote, antes que eu vá para o próximo degrau, quantos por cento do seu tempo você está nesse lugar? Por exemplo, você chega no emprego, aí alguém aí da sua família, ou esposa, filho, marido, não importa, a mulher, a mãe, pergunta: "E aí, como é que foi o serviço?" Qual que é a primeira coisa que você fala? Nossa, foi difícil hoje, hein? Caramba, nossa, tá pessoal lá, meu líder, já está indo para reclamação. É onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Recentemente, uma pessoa muito próxima da minha família fez uma viagem de 30 dias para a Europa e foram 30 dias incríveis. Na volta, essa pessoa teve um problema no, no voo. Cara, foi um problema grande ali, mas ok. Quando ela encontrou as pessoas aqui no Brasil, as pessoas perguntaram: como é que foi a viagem? O que que vocês acham que ela contou? Ela contou do problema. Ela passou 30 dias, parece que ela esqueceu os 30 dias que ela passou, ficou focada só no problema, no que aconteceu. Teve um dia que a gente estava num almoço de família, ela ficou 40 minutos, eu já sabia da história, fiquei em silêncio ali observando, ficou 40 minutos escutando, contando a história do problema que ela teve no aeroporto, e esqueceu todos os outros 30 minutos, os outros 30 dias. Então você percebe, pessoal, que quem está na reclamação normalmente não quer sair dela. É o que a gente chama da pessoa que está num lugar mais de vítima, de vitimização. Vitimização é aquela pessoa que coloca todo o problema para o externo. É o meu chefe que é difícil. Eu cheguei atrasado porque teve trânsito, mas teve um acidente. O mercado está difícil, por isso que a gente não está vendendo, né? Então é a pessoa que está focada no problema. Normalmente a linguagem dela é do passado, está falando de coisas que aconteceram. Percebe? Ok. Então, esse é o primeiro nível da escada da postura. Observa aí o quantos por cento você acha de 0 a 100 você tem vivido a sua vida aqui,
né? Seja no final de semana você vai no restaurante e tem fila, ou algo que você esqueceu, ou um filme que é ruim. Quantas coisas acontecem com a gente? E a gente é convidado a entrar nesse lugar muito rápido, ok? É falar dos outros, ficar falando dos outros, inclusive, né? Em vez de falar de si, a gente fica falando dos outros. Então, esse é o primeiro escada da postura. O segundo estágio aqui, o segundo degrau dessa escada é o que a gente chama de justificar. São pessoas que começam a sair da reclamação, mas começam a entrar na justificativa. Então, elas ficam justificando o tempo inteiro. Vai observando o quanto você fica justificando as coisas para as pessoas. O quanto seus liderados ficam justificando as coisas. Sabe quando você chama alguém assim e fala: Olha, aconteceu tal coisa aqui, a gente precisa resolver isso. Aí a pessoa fala: Não, sabe o que que foi? É porque assim, a outra área atrasou lá o pedido, então eu não consegui receber os materiais que eu precisava. Então a produção disso atrasou. Ela precisa justificar o porquê que aquilo não aconteceu. Ela precisa, inclusive, falar que o culpado é alguém. Às vezes está buscando culpados. Então, são pessoas que já não estão mais reclamando em si, mas estão no nível de justificativa. Elas ficam justificando o tempo inteiro. Normalmente é fácil de perceber, porque às vezes quem está na justificativa e quem está no último degrau, que vocês vão ver daqui a pouco, se confunde. Mas é bem fácil de entender. Quem está na justificativa normalmente está falando do passado. Está com a atenção dele no passado, né? Então, a minha atenção está em falar do que aconteceu. Às vezes você não quer saber o que aconteceu, não, mas para ela é importante falar o que aconteceu, do porquê, que olha, foi isso que aconteceu. E aí ela fica ali se justificando, percebe? Então, as pessoas que estão se justificando também não deixam de ser uma vítima. Também não deixam de ser um lugar ainda de, poxa, a culpa não é minha. Percebe? Olha o que que aconteceu. Tal pessoa fez isso, eu recebi o e-mail em cima da hora, e ela fica ali buscando justificativas para trazer e, de alguma forma, justificar o que ela quer. As pessoas que estão na vitimização, que são esses dois degraus primeiros aqui iniciais, elas têm uma necessidade. Todos os degraus têm uma necessidade, mas ela tem uma necessidade. Normalmente, o que que acontece com a pessoa que está se vitimizando? Pensa a pessoa lá no meio do supermercado, fazendo aquele choro, aquele de coitado, que algo aconteceu. O que que acontece? Vem um monte de gente em volta para proteger, para acolher, calma, não fica assim. Então, as pessoas que normalmente ficam se vitimizando são pessoas que estão buscando atenção por diversos motivos, diversas necessidades. Eu não vou entrar aqui nos níveis de necessidades da CNV, né? Mas tem diversos níveis. Então, primeiro, ela está ali justificando, ela está trazendo ali, reclamando, né? O segundo, na verdade, é porque ela está em busca de atenção. E aí em volta aparecem os salvadores, né? E a gente precisaria estudar o triângulo dramático de Karpman, mas essa vai ficar para um outro dia, tá? Então você percebe, esses dois primeiros níveis, a pessoa está muito nesse lugar, ela tem uma necessidade. E a forma, a estratégia que ela encontrou para alcançar essa necessidade é reclamar ou justificar. Muito bem. Então você fica ali justificando tudo. Só que até que você consegue ir para o próximo nível. Então chega o momento de você ir para o próximo passo, próximo degrau, e é o nível de questionar. Então você não está mais reclamando, você não está mais nem justificando, mas você começa a entrar no lugar do questionar. Sabe aquelas crianças que ficam, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Nós adultos não ficamos tanto assim, né? Mas a gente começa a questionar muitas coisas. Então, são pessoas que, na hora de que alguém pede alguma coisa para fazer, vai perguntar: não, mas por quê? Mas para quem é? Mas para quando é? E fica em diversos níveis de perguntas. Às vezes, essas perguntas, pessoal, vêm até no nível de questionamento, assim, de dúvida. Sabe, ainda tem perguntas voltadas para o problema? Sabe assim, às vezes pergunta, quem está no início, assim, começando a entrar no questionamento, ainda tem um lugar da reclamação da justificativa. Então está começando a entrar no questionamento, ainda é uma pergunta assim: ah, mas isso não era a área X que deveria fazer? Então, não está reclamando e nem justificou, mas já meio que acusou assim, né? Ah, mas isso não era a área X que devia fazer? Mas por que que fulano tal não está olhando isso? Ah, a área de marketing lá vai participar da reunião também, porque é importante para eles, né? Então fica no nível de questionamento, mas ainda no nível de questionamento voltado para o problema, entendeu? Poxa, nossa, é a terceira vez que isso acontece, ninguém fez nada para resolver isso ainda. Então tá no nível de pergunta, mas ainda tá com a perna mais aqui no passado, né? No problema. As pessoas que estão com mindset de crescimento, no protagonismo, elas que estão começando a entrar no nível de questionamento, elas já começam a ir para o questionamento mais voltado para a solução. Entendeu? Então, vem perguntas no sentido: será que a gente vai ter investimento?
Nossa, mas será que vai dar tempo? Então já vem no nível mais de preocupação, olhando para frente, para a solução, né? Será que precisa ter mais alguém aqui presente para a gente poder resolver isso logo? Então começa a entrar muito nesse lugar. Então o questionamento ele já é o meio do caminho, ele começa a sair do problema e entrar na solução. Tá? As pessoas que estão no primeiro e segundo nível, reclamar de ficar, ainda estão muito no problema. Questionar começa a ter esse meio do caminho. Daqui para frente, as pessoas começam a ter um olhar para a solução, né? Um foco em resolver. É uma energia mesmo de querer fazer as coisas acontecer, né? Então, o próximo degrau é o que a gente chama de propor. Então, são pessoas que já começam a propor. Então, vem um problema, a pessoa vem e traz já uma solução ou uma proposta inicial, ainda que um draft, né? Ela já pensou em como sair daquele lugar. Então, por exemplo, né, vem a área ali, pensa, vamos pensar numa situação, vem uma área e a gente atrasou a entrega de um pedido para um cliente importante. Poxa, isso tem um impacto grande, né? A área comercial tem que ir lá ligar no cliente, falar que vai atrasar, o cliente vai reclamar, né? Tem uma série de coisas que vão acontecer nesse meio do caminho. Aí a área comercial vai ter que chegar lá na área de produção, cara, e normalmente vem na voadora e vai reclamar, e vai falar um monte, tá no nível de reclamação, né? Ou vai para o nível de justificativa. Pô, o cliente isso, o cliente aquilo, blá, blá, porque a gente devia ter entregue, né? Enfim, quem está no nível de propor, cara, já vai chegar na área lá de produção e falar assim: olha, eu percebo que é a terceira vez que a gente atrasa um pedido, eu estou pensando aqui numa forma de a gente resolver isso, porque é muito ruim quando isso acontece. Pode até usar um pouco da CNV. Percebe? Eu estou pensando em fazer ou aumentar o prazo, ou se a gente aumentar o prazo, a gente vai perder concorrência, então a gente não pode aumentar o prazo, mas talvez priorizar melhor os pedidos, talvez, não sei, ela vai trazer diversas propostas. Ela quer resolver. Entendeu? Só que em vez de ela ficar discutindo o problema, quem é o culpado, sei lá, o porquê, e ficar justificando, ela vai resolver. Ela vai trazer. A intenção dela é de propor, né? De trazer propostas, né? Até que, já olha que aqui a pessoa já está com olhar para a solução. Até que chega no último nível dessa escada da postura, ó, vai colocando quantos por cento você investe do seu dia em cada um desses degraus. Quantos por cento do seu dia você está na reclamação, quantos por cento está na justificativa. Você chega em casa, alguém te pergunta, nossa, chegou agora, você já vai te explicar o porquê. Percebe? Às vezes, bom, depois eu falo um pouco sobre como sair desse lugar, né? Então, pode ser que a soma das suas porcentagens esteja passando de 100%, tá? Porque como você não sabia quantos degraus eram, pode ser que tenha passado de 100%, né? O que que você aprende sobre isso? E o último degrau é o degrau do posicionamento, que é o degrau do protagonismo, né? Você sabe o que você tem que fazer, quando tem que fazer, como fazer, e você vai lá e faz. E o que não cabe a você fazer, que você não controla, não está no controle seu, você no mínimo vai influenciar. Então você sabe quem você tem que influenciar, quando, como, onde, o porquê. Você sabe influenciar, você sabe exatamente o que tem que ser dito, o que tem que ser feito para que aquilo aconteça da forma que precisa acontecer. Percebe? Você simplesmente vai lá e faz. Você não fica pensando, propondo, imaginando. E percebe, mas está bem distante aqui já da reclamação, o propor, né? Então, posicionar é o protagonismo mora, assim, né? É esse olhar do problem solving, é o olhar do dono, assim, né? É esse olhar de, cara, algo aconteceu e está fora do lugar, precisa ser arrumado, precisa ser corrigido, precisa ser feito. É a ação certa que a gente chama ali dentro até do próprio Enneagrama, né? É a ação certa, é sair da matriz da preguiça e entrar na ação certa. Eu fiz porque era o que tinha que ser feito. Percebe? Eu tô na rua, tem uma pessoa ali caminhando, precisando atravessar a rua, uma senhora. Eu vou lá e ajudo. Cara, eu fui ajudar porque era a única coisa que tinha que ser feita. Se tem uma senhora precisando de uma ajuda, eu tô do lado, eu posso ajudar, por que que eu não vou ajudar? Percebe? Então, o se posicionar é o se expressar. Quando a gente está com uma consciência muito alta, cara, nada mais é do que a manifestação do nosso próprio ser. Então, líderes que estão nesse lugar, cara, eles direcionam uma equipe, eles se posicionam, as pessoas respeitam, elas sabem que quando aquela pessoa fala algo, ou pede algo, ou direciona para alguma coisa, é porque aquilo é o que tem que ser feito. Então, agora, algumas perguntas para a gente começar a encerrar aqui e caminhar, começar a caminhar para o nosso final. Lembra que aqui é rápido, a não ser quando vocês começarem a trazer mais perguntas e dúvidas, aí eu vou estar aqui orientando, tá? Então, para agora um pouco, você que é um dono de uma empresa aí que está funcionando, olha para sua equipe, cara, olha para sua equipe de líderes, ou sua equipe de liderados, olha aí, aonde que eles estão normalmente mais? Aonde eles passam a maior parte do tempo deles? A gente está atendendo uma empresa que fica ali em Moema, que é uma das maiores empresas aí
de serviços de celular, enfim. E, cara, quando você começa a olhar ali o perfil desse grupo, o que eu escutei inicialmente é, cara, a gente tem líderes tecnicamente muito bons, os caras fazem, eles estão engajados, não é uma questão de engajamento. Ah, uma das coisas que se confunde meio, às vezes é o protagonismo com o engajamento. Porque pessoas que não estão engajadas, elas não vão ser protagonistas, elas não vão resolver. Mas não é que todo mundo que está engajado é protagonista, não é isso, né? O protagonismo, traz muito mais esse olhar de fazer as coisas que têm que ser feitas, fazer as coisas certas. Aí tem uma série de coisas para a gente analisar, né? Então, olha lá a sua equipe. Olha essa liderança da sua equipe. Onde que eles estão? Então, quando você identifica onde eles estão, você sabe qual que é o próximo passo. Então, você que precisa, enquanto líder, promover eles para lá. Agora, eu vou te trazer um segundo dado muito importante. Aonde a sua liderança está, ela está porque você está deixando eles lá. Por mais que isso seja difícil. Aí eu vou te mostrar como, tá? De novo, aqui é uma pincelada de um tema extremamente profundo, né? Então, por exemplo, se você está observando sua liderança muito na reclamação, na justificativa, provavelmente eles estão numa postura de vitimização. A culpa está fora, é do fornecedor, é do cliente, é do sei lá de quem, é tudo fora o problema, né? Então, normalmente estão aqui, ficam justificando, olhando quem é o culpado, tem uma necessidade de chamar atenção, tem uma necessidade de estar certo, estão muito mais na razão do que o que tem que ser feito, né? Cara, provavelmente porque tem um salvador. E esse salvador, provavelmente você, que é o empresário. Ou seja, como que você está salvando eles? Porque eles vêm com reclamação, você vai lá e traz a solução. Não, então, pessoal, vamos por aqui, ó, vamos fazer isso daqui. Eu estou dando um exemplo, tá? Tem diversos exemplos que eu poderia dar. Então, se você observou a sua equipe mais aqui embaixo, provavelmente eles têm uma postura de vitimização, não é essa postura de ir lá proativo, como o próprio Cortella trouxe, né? De uma proatividade, de se organizar para aquilo. É um modelo mais reativo. Acontece, eu vou lá, reajo a ele e explico por que aconteceu. Quem está no propor e no posicionar, não. Eu me organizo para quando aquilo acontecer, eu já saber. Aliás, eu crio, né? A cocriação da realidade, né? Então, se tem pessoas que estão aqui na vitimização, é porque existe um salvador. Esse é o triângulo de Karpman, né? E o salvador provavelmente é você. E como que você está fazendo isso? Você dá a solução. Toda vez que eles reclamam e trazem isso, você fala, não, então faz isso, vem para cá, puxa para lá, e eles saem da sala e você se sente cansado. Pô, sou sempre eu que tenho que resolver essas questões. Se eu não estou aqui, as coisas não fluem, não evoluem. Você está nesse papel do salvador, tá? É o papel do herói, né? É o papel de pessoas que estão resolvendo. E tem uma necessidade também. Se a vítima tem uma necessidade, normalmente é trazer atenção, né? O salvador também. Normalmente o salvador, a necessidade que está por trás ali no nível um e 2 é de se sentir útil. Então, isso, olha como eu sou útil, né? Aí, quando eu me sinto útil, eu sou reconhecido. Então, são pessoas que estão buscando reconhecimento. São pessoas, às vezes, que querem ser vistas, ter uma imagem ali com o grupo, percebe? Então, estou trazendo algumas pinceladas. Então, se você é um líder, como é que você vai criar uma equipe que se posiciona? Você precisa tirar elas do papel que elas estão e você precisa sair do papel que você está. E aí fazer essa movimentação aqui para cima. Então, é um trabalho de desenvolvimento cultural, porque provavelmente a cultura inteira da empresa pode ser assim, mas é um trabalho principalmente com você. Começa em você para depois fazer isso com a sua liderança. Isso é super possível. Então, pessoal, dentro do tempo que a gente tinha, hoje eu queria trazer o tema protagonismo. Protagonismo é extremamente grande, é, complexo, profundo, tem muitas coisas que a gente pode falar de protagonismo. A gente pode usar o mindset de crescimento da Carol Dweck, a gente pode usar a parte de instintos para entender um pouco mais lá como os nossos instintos influenciam totalmente no nosso protagonismo. A gente pode falar de engajamento, a gente pode falar de personalidade, a gente pode falar lá do círculo de domínio pessoal. São todos nomes aqui que vocês podem pesquisar para estudar um pouco mais. Eu escolhi trazer a escada da postura. Uma vez que você entendeu a escada da postura, eu te convidei no início, aonde você, enquanto pessoa física, tem passado a maior parte do seu tempo. Aonde você, enquanto líder, tem passado a maior parte do seu tempo. Aonde você, enquanto líder, enxerga os seus líderes, né, os seus liderados, né, desculpa, você é o líder, onde você enxerga os seus liderados passando a maior parte do seu tempo. E se eles estão nos primeiros dois andares aqui, degraus, provavelmente é uma tendência de eles estarem numa postura de vitimização. E provavelmente porque tem um Salvador que é você que sempre traz a solução. E não sabe por que que as coisas não vão, não fluem. Então, se você que é empresário quer fazer sua equipe fluir, você vai precisar fazer com que eles venham mais para cá para propor e proporcionar. E não adianta pedir só sugerir, não. Tem que passar por uma experiência onde eles entendam isso num lugar mais profundo, a gente vivencie isso, traga ferramentas para que eles comecem a ir para lá.
e você começar a sair daquele lugar. Aí todo mundo caminha para esse lugar. E aí você cria uma cultura de uma empresa que trabalha sempre com um olhar para a solução, com um olhar para propostas, com esse senso de dono, de resolução, de fazer o que tem que ser feito, que é o óbvio, né? Às vezes nem o óbvio eles fazem. Cara, é o óbvio, é o bom senso. A gente, como é que o cara não viu isso? Ele não viu isso porque ele está numa frequência muito diferente. Ele está aqui, ó. A atenção dele, a vida dele, o estilo de vida é um estado, né? Ele está aqui e não aqui em cima. Tá bom? Então faz esse exercício aí, analisa um pouco sua equipe e tudo mais, vê se faz sentido. Se você quiser saber mais, me manda um áudio, me manda uma mensagem lá no meu WhatsApp, põe lá no grupo. Tem o grupo VIP lá, põe lá a sua dúvida, seu comentário, e a gente pode, inclusive, se aprofundar nesse tema no próximo encontro, se vocês quiserem, na próxima quarta-feira, tá? Eu tenho ajudado muitos empresários a usar esta metodologia no dia a dia, inclusive ontem a gente passou 4 horas falando de protagonismo, fazendo exercício com toda a liderança da empresa, realmente para sair desse lugar, tá? Então é dessa forma que eu queria ajudar vocês.